Com a proteção de Deus, vamos dar início à 14ª sessão ordinária de 2011. Convido o primeiro secretário, o vereador Dorival Bispo, a proceder à chamada dos vereadores. José Fachin. Presente. Dirceu Vanzella. Presente. Marcelo José do Carmo. Presente. Carlos Marcelo Nicolau. Presente. Professor José Antônio Maldonado. Presente. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Presente. Dorival Bispo, presente. Paulo Márcio Nicolau Machado. Presente. Dr. Felipe Caruso Filho. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em CD e DVD da sessão ordinária anteriormente realizada encontra-se no setor competente. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 14ª sessão ordinária, 9 de maio de 2011. Emenda número 001/2011 ao artigo 110 da Lei Orgânica do Município de José Bonifácio, de autoria dos vereadores Marcelo José do Carmo, Carlos Marcelo Nicolau e Dirceu Vanzella. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2011 do vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso, que outorga título de cidadania ao senhor José Felício Castellano. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2011 do vereador Dr. Felipe Caruso Filho, outorga título de cidadania ao padre Edmilson Pereira Alves. Projeto de Lei número 018/2011 do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de 472 mil. Projeto de Decreto número 019/2011 do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.622.250. Requerimento número 007/2011 dos vereadores da Câmara Municipal de José Bonifácio. Solicitaram do senhor presidente que seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária um voto de pesar pelo falecimento do senhor Jesus Antônio Pagnocin, lamentavelmente ocorrido dia 28 de abril de 2011. Indicação número 034/2011 do vereador Dr. Felipe Caruso Filho. Solicitou do senhor prefeito municipal entrar em contato com a Comissão de Trânsito, visando implantação de estacionamento de carga e descarga de caminhões em todos os supermercados de José Bonifácio. Indicação número 040/2011 do vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos juntamente com o Legislativo no sentido de elaborar o mais breve possível projeto de lei a ser enviado a esta Casa de Leis, criando oficialmente a bandeira do município e atualizando o atual brasão. Terminada a leitura, usará a tribuna para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Vale Tietê, internautas, público presente, boa noite. Saudação especial ao senhor Arnaldo, sua esposa, que se encontram aqui hoje. Primeiramente, gostaria de falar a respeito da minha indicação de 40 de 2011, onde eu peço ao prefeito que proceda estudo, juntamente com essa Casa de Leis, para que a gente possa regulamentar a nossa bandeira.
não sei se é de conhecimento de todos, mas a nossa bandeira não existe oficialmente, não existe lei que criou a nossa bandeira. Existe apenas a lei número 545, de 10 de agosto de 1962, que criou o brasão. Mas a nossa bandeira, ela foi criada aí, mas não tem qualquer legislação que diga a respeito. Em 92, o então prefeito Miguel Rossi mandou para essa casa um projeto de lei fazendo essa regularização da bandeira e modificando o brasão. Mas naquela época os vereadores entenderam em rejeitar o projeto. Então esse projeto foi rejeitado. Não foi passado aqui pela Câmara. Então por isso que eu peço nessa indicação que faça o estudo juntamente com o Legislativo, para que não tenha esse risco de chegar aqui na Câmara e o vereador achar que não é o correto aquela forma, aquele novo formato para o brasão e para a bandeira. Eu acho que poucas coisas precisam ser mudadas. Vereador Marlon, vereador Marcelo, pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador. Você deve estar se referindo àquela questão das torres, né? Que tem a ver com vila, e hoje já diz que deveria ter mais. É esse tipo de adequação no brasão mesmo, referente à comarca, no caso, né? E ela estaria hoje na situação de freguesia, não é isso? Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Realmente seria nesse sentido, vereador. Precisa-se contratar uma empresa especializada nesse tipo de trabalho, porque tem toda uma critério, existe toda uma forma correta de se reformular esse brasão e a bandeira. Então aí eu coloco o seguinte na justificativa da indicação. Através da Lei Municipal 545, de 10 de agosto de 62, foi criado o brasão do município, que atualmente necessita de ser reformulado. E até hoje não foi criada oficialmente a bandeira do município, que vem sendo utilizada pelos poderes constituídos de nosso município, Executivo, Legislativo e Judiciário, sem existir qualquer previsão legal. Assim, nunca é tarde para repararmos esta omissão legislativa, bem como aproveitar a oportunidade para a readequação de nosso brasão oficial, que se encontra totalmente desatualizado à atual realidade do nosso município. Ainda que se faça necessária a contratação de uma empresa especializada para a elaboração de um novo formato para o brasão e a bandeira do município. Então, essa é a minha justificativa, é o que eu peço ao prefeito, que o quanto antes faça esse estudo, chame ali os vereadores, reúne com os vereadores, veja uma empresa, quanto fica isso, né? Faça o orçamento, se isso fica muito caro para fazer essa readequação, para que a gente possa aqui estar aprovando e corrigindo essa falha que já vem aí desde 62. Né? Só tem o brasão e não existe a bandeira. Então eu peço aí também o apoio dos colegas para que o Executivo faça isso o quanto antes. E também, com relação ao voto de pesar, ao senhor Jesus Antônio Pagnossim, que faleceu no último dia 28 de abril, primeiramente quero agradecer a todos os vereadores que assinaram, né? Nós temos o costume agora de fazer em nome da Câmara. Foi uma colocação que o senhor Dirceu fez e eu acho que é muito interessante. Então a Câmara hoje externa aí os nossos sentimentos pelo falecimento do seu Jesus Pagnossim. Nós aí colocamos a pessoa do Arnaldo, que está aqui presente, sua esposa, uma pessoa que trabalhou, que lutou na vida, né? Uma pessoa conhecida por todos na área da educação, respeitada e de forma aí até rápida, né? Veio a falecer. Então a gente coloca aqui de forma pública nossos sentimentos e nossa colaboração com a família e as nossas orações para que possam aí passar por esse momento difícil de perda. Que não fique um momento triste, mas sim um momento, a saudade daqueles momentos bons que passamos com ele. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e sei da pessoa que ele era. Tá? Tive contato aí através do ex-vereador Zé Luiz Pagnossim, foi onde eu acabei tendo
um acesso maior na família. Então, eu agradeço a toda a família e o carinho que eu sempre tive, e nos colocamos aí à disposição de todos naquilo que for preciso. Obrigado, senhor presidente. Comunico que encontra-se para votação nesta sessão as seguintes matérias. Emenda número 001/2011 dos vereadores Marcelo José do Carmo, Carlos Marcelo Nicolau e Dirceu Vanzella. Projeto de decretos legislativos números 002 e 003/2011 dos vereadores Marlon Gustavo Marques Cardoso e Dr. Felipe Caruzzi Filho. Projetos de leis números 018 e 019/2011 do Poder Executivo. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Senhor presidente, colegas vereadores, no momento sobre a matéria da ordem do dia, gostaria de falar primeiramente sobre o projeto de decreto legislativo 2 de 2011, de minha autoria, onde, se aprovado aqui, daremos o título de cidadão bonifaciano ao senhor José Felício Castellano, mais conhecido como Gijo. Não sei se os vereadores aqui tiveram a oportunidade de conhecer ele melhor. Ele já esteve aqui outras vezes, sempre buscando aí a construção do novo prédio do SESI. Ele também foi um dos responsáveis pela construção e a realidade que é hoje o novo prédio do SESI. José Felício Castellano, mais conhecido como Gijo, nasceu 6 de fevereiro de 1926, na cidade de Rio Claro, São Paulo. Filho de José Castellano Júnior e da senhora Clara Freire Castellano. Casado com a senhora Maíse Tebaldi Castellano, e desta união nasceram os filhos Antônio, Antônio Luiz e Paulo. Possui 5 netos, sendo eles Luana, Pedro, Marina, Gabriel e Clara. É advogado e educador social, Instituto de Direito Social. Ingressou no SESI em 1950 como educador social, passando a supervisor distrital, assistente da superintendência, superintendente regional e atualmente superintendente de integração. É criador do serviço para hospitalar para carentes em São Paulo. Criador da Comissão Estadual do Folclore e Artesanato Artístico, agosto de 67. Criador dos Conselhos Municipais de Cultura, 67. Criador do aproveitamento de menores no serviço público. Decreto 50.256, de 27 de agosto de 68. Criador e realizador de casas de recuperação de meninas com problemas de conduta em Araçatuba e Andeara, em agosto de 68. Criador dos Jogos Infantis, Festival de Teatro Amador, Centro de Obras Sociais, União de Amigos do Menor e Movimento Rural Cristão. Criador do Centro de Recepção de Imigrantes, consistindo de hospedagem, laboratório de línguas e oficinas de aclimatação para estrangeiros. Criador e realizador dos postos de abrigo e triagem de imigrantes nas fronteiras do Estado em Presidente Epitácio, Ourinhos, Assis e Santa Fé do Sul, junho de 70. Criador dos consórcios de promoção social. Realizador do levantamento da realidade paulista. Pesquisa destinada a servir de base para diretrizes de política de migrações internas. Criador do plano piloto de higiene mental, Rio Claro, fevereiro de 70. Idealizador da ACESSE, Associação dos Funcionários do SESI, e um dos fundadores do SENALBA, Sindicato dos Funcionários do SESI. Ocupou vários cargos. Vereador em Rio Claro, deputado estadual por 6 legislaturas, segundo secretário da Assembleia Legislativa, líder da maioria do governo Carvalho Pinto, secretário de Estado de Governo, primeiro secretário de Estado da Promoção Social,
primeiro presidente do Conselho de Promoção Social, professor das Faculdades Metropolitanas Unidas, presidente da comissão que adquiriu o canal de televisão para a implantação da TV Cultura do Estado, assinando a escritura de constituição da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativa, e presidente do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro de Rio Claro. Possuidor de vários títulos honoríficos, como professor emérito da Fundação Vale Paraibana de Ensino, bombeiro honorário de São Paulo, título de cidadania em vários municípios, sendo merecedor do presente título de cidadão bonifaciano, uma vez que foi uma das peças fundamentais para a conquista do novo prédio da Escola César José Bonifácio, que hoje é uma realidade. Sendo assim, solicito dos nobres colegas vereadores o voto favorável para o incluso projeto de decreto legislativo. Então são essas razões aí, com esse currículo, que eu peço aos colegas o voto favorável, para que depois a gente faça aí oficialmente a entrega dessa medalha. Então, é uma pessoa muito boa, quem teve condições de conhecer melhor, pessoa simples, com todo esse currículo, tudo que ele já foi, não parece, né? É uma pessoa muito humilde, muito simples, já está aí com 86 anos de idade, passou por uma cirurgia cardíaca por esses dias, hoje até entrei em contato no SES e, graças a Deus, ele está recuperando e, inclusive, já está indo lá trabalhar, passando por lá. Então, eu peço aí a todos os colegas o voto favorável a esse projeto de decreto legislativo. Obrigado, senhor presidente. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar sobre a matéria a ser votada. José Fachin, PSB. Dispenso. Marcelo José do Carmo, PSC. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, boa noite. Vou falar rapidamente nessa parte da liderança de partido sobre a emenda 1 de 2011, que altera o artigo 110 da Lei Orgânica do município, com base nas discussões sobre a questão dos quiosques lá em cima, a questão dos lanches, não é? Foi numa última reunião que nós fizemos com o prefeito e os vereadores, se colocou a dúvida, né, sobre como proceder dentro da lei, para que fizesse uma concessão daqueles espaços do modo mais justo, sem ferir a lei, porque senão seria ilegal, e ao mesmo tempo contemplando as pessoas que já trabalham naquele local. Sabendo que, sendo aprovado aqui, a prefeitura tem que mandar uma lei complementar, onde ela vai colocar as regras do funcionamento daqueles quiosques. A lei complementar que deve ser mandada para cá. Porque a lei, o artigo 110 fala que é proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou lagos públicos, salvo pequenos espaços destinados à venda de jornais, revistas, refrigerantes, regulamentados por lei complementar. Isso daí já é o artigo 110. Já é previsto que esses pequenos espaços podem ser cedidos. O que nós estamos aumentando é a venda de jornais, revistas, refrigerantes e lanches, regulamentados por lei complementar. Então nós vamos, se os vereadores entenderem aqui que tem que ser feita essa modificação, nós vamos atender a lei orgânica e depois vamos disciplinar isso daí com uma lei menor, que é a lei orgânica, que é uma lei complementar enviada pela prefeitura. Aí eu acho que a prefeitura deve fazer uma reunião de novo com os vereadores para a gente poder definir os critérios, né, os detalhes dessa lei complementar. Espero que passe. Se acontecer de não passar essa emenda, o que já quero avisar os donos de lanche que podem pegar na malinha e tendo que sair daí, porque se não houver essa alteração, não vai ter condições legais
de que haja a concessão por parte do Executivo. Então não vou me alongar, peço o apoio de todos, porque é uma forma legal que nós estaremos realizando, e depois a lei complementar, cada um põe a sua posição. Se o sujeito quiser um modelo de organização, o próprio vereador Dirceu Vanzella já falou que tem proposta diferente, e a gente respeita a opinião dele, né? Mas isso, na hora de discutir a lei complementar, a população vai estar a par das regras e critérios, para que fique tudo bem claro. Por enquanto é só, obrigado. Dirceu Vanzella, bem. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a imprensa escrita e falada, aos internautas e à Rádio Vale do Tietê, a todos os ouvintes da Rádio Vale do Tietê, o pessoal aqui presente, meu boa noite. Eu não poderia deixar, neste momento, de dizer aqui para o representante, o senhor Jesus Antônio Pagnossim, que a gente foi criado junto, quando na infância, família Vanzella, família Pagnossim, era ali na esquina do Correio, nós morávamos tudo por ali, né? Então a gente foi criado praticamente junto, né, Arnaldo? O que me faz muito feliz por isso. Então eu quero deixar aqui, Arnaldo, em nome de toda a família Vanzella, em nome de toda a família bonifaciana, o nosso voto de pesar para toda a sua família, a família Pagnossim. E queria dizer também a respeito dos quiosques, pode ter certeza, Marcelo, que eu entendi perfeitamente e vou votar favorável, né? Para que se regularize, a emenda se regularize. Só que o critério que eu acho, que eu realmente tenho uma opinião um pouco diferente, entre de graça e cobrar. Só isso. Eu, como vereador, como cidadão bonifaciano, não posso admitir que uma pessoa vai usufruir de um espaço muito bem feitinho, muito bem legalizadinho, que a prefeitura gastou lá uma quantidade de dinheiro e dá de graça para um cidadão trabalhar. Isso aí eu não posso admitir. Então eu espero que na lei tenha uma emenda lá, venha com um projeto lá, um artigo, que seja cobrado no mínimo um salário mínimo, que seria para manutenção de toda a praça, não é mesmo? Que são 6 quiosques, um salário mínimo já daria um dinheiro para que eles... Então, esse é o meu ponto de vista, não tem nada contra eles, se for eles, se não for eles, mas eu acho que tem que ter essa ressalva aí para que seja feita a própria manutenção da praça. Porque os vândalos vão estar aí de madrugada, né? O vandalismo, ele dorme de dia e trabalha de noite. E é o que vai acontecer. E para isso precisa de dinheiro para manutenção. E é só por isso que eu estou dizendo que há necessidade de cobrar aí uma quantia razoável que todo mundo possa pagar. Só isso, obrigado, senhor presidente. Marlon Gustavo Marques Cardoso, PP. Senhor presidente, fazer uso da palavra agora, porque eu esqueci de comentar aqui a respeito de 2 projetos também muito importantes, que é o projeto de lei 18 e 19, e desde já agradecer pela inclusão desses projetos na pauta de hoje, que são de extrema importância para o nosso município, inclusive no que diz respeito ao que nós conversamos na última reunião com o prefeito, de algumas coisas que já seriam feitas esse ano. Então nós temos aqui no projeto 19 a reforma e ampliação do passo, já está deixando o valor aqui, que foi o combinado, realmente está aqui, devolvendo 100 mil, aliás, os 102 mil reais para o almoxarifado, que foi retirado para a construção ali para a reforma do CRAS. Também está sendo contemplado aqui o velório,
dinheiro para aquisição dos ar-condicionados, que vão ser colocados esse ano, segundo foi nos passado. E algumas outras coisas aqui, equipamentos para estrada de rodagem, o dinheiro para a festa da cidade também, que está sendo aí aberto esse crédito com base num superávit do início do ano, na arrecadação do FPM. Veio um valor aí bem a mais do que estava previsto. Então está sendo usado esse dinheiro agora, esse excesso de arrecadação, para essas obras que nós ali conversamos e também para a festa da cidade. E além disso tem também a reforma do ginásio municipal de esportes, do estádio municipal, do centro cultural, que também foi outro assunto que nós colocamos na reunião, que se fizesse uma reforma ali, e vai ser feita. Ampliação da infraestrutura do polo industrial, fechamento lateral da quadra de esportes e construção do vestiário no clube da terceira idade. Então são todas essas obras aí que está sendo contemplada no projeto de lei 18 e 19 de 2011. Com relação ao projeto de emenda do vereador Marcelo, do vereador Carlos e do Dirceu, que assinaram conjuntamente, também vai ter meu voto favorável, porque inclui aí a questão dos lanches, que é uma realidade do nosso município e precisa realmente ser regulamentado. Então, o meu voto será favorável. Obrigado. Dorival Bispo, PPS. Dispensa. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em primeira votação, emenda número 001/2011 dos vereadores Marcelo José do Carmo, Carlos Marcelo Nicolau e Dirceu Vanzella. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Dr. Felipe Caruso Filho. Sim. Votada foi aprovada com 9 votos sim, 0 não. Em votação única, projeto de decreto legislativo número 002/2011 do vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Dr. Felipe Caruso Filho. Sim. Votado, ele foi aprovado por 9 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de decreto legislativo número 003/2011 do vereador Dr. Felipe Caruso Filho. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Dr. Felipe Caruso Filho. Sim.
Votado ele foi, aprovado por 9 votos sim, 0 não. Em votação única, projeto de lei número 018/2011 do Poder Executivo. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado ele foi, aprovado por 8 votos sim, 0 não. Em votação única, projeto de lei número 019/2011 do Poder Executivo. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado ele foi, aprovado por 8 votos sim, 0 não. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador José Fachin. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes do rádio, eu gostaria de agradecer o chefe das estradas rurais, a Vanderlei e o Zequinha, pelo trabalho que estão fazendo. Foi só a chuva dar um tempo, as coisas foram chegando devagar nos lugares. Portanto, as estradas já se encontram em boas condições e que, graças ao esforço deles e dos funcionários, dos patrulheiros, todos aqueles que labutam nessa área. Portanto, a gente tem que agradecer todos aqueles que fazem de tudo para que a administração possa andar bem. Não poderia deixar de dizer aqui sobre no dia 20 de abril, numa quarta-feira, na quarta-feira santa até, eu fui procurado pelo senhor Paulo Simas, funcionário do Só Fruta, né? Está fechado, mas ainda é funcionário deles lá, solicitando a possibilidade da gente convidar o seu prefeito para fazer uma visita até a empresa. Então, portanto, a gente esteve lá com ele no dia 28, ficou marcado, o seu prefeito falou, não, no dia que precisar ir, quiser ir, nós vamos lá. Então, a gente esteve com ele lá no dia 28, foi na quarta-feira santa, no escritório ali da empresa, conversamos com os funcionários, e o Renato Pereira contactou com o seu Valmir, que é o proprietário ali do Fruta, porque ele queria marcar uma reunião com o seu prefeito e gostaria de saber quando que ele pudesse atender o senhor Valmir com a sua equipe, que viria José Bonifácio. Então, dali mesmo foi contactado, né, com o senhor Valmir, que é o proprietário, e ficou marcado essa reunião para o dia 3 de maio, que foi na terça-feira passada. Então, mas na segunda de madrugada, parece que o prefeito teve que ir às pressas para São Paulo, tinha que assinar lá umas coisas e tal, mas o seu Valmir foi contactado, que o prefeito não poderia estar aqui, e que o chefe de gabinete, o Rubinho, estaria aqui, e nós estávamos também para qualquer coisa que fosse possível ou enfim, ouvir eles, né? As reivindicações, aquilo que eles vinham trazer aqui de novidade para nós. Vereador José Fachin, vereador Carlos Petra Parte. Pois não, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Eu fico bastante contente, eu e a população, na verdade, né? Como eu trabalho numa empresa que o salário é bem... aproveita muito porque em relação à sua fruta
não trabalhando, não dá os aumentos necessários para os funcionários, e muitos funcionários antigos da Sofruta que não pegaram ainda o acerto deles atrasados. Então, em nome deles, eu agradeço aí a fala do senhor e o apoio. E conta com o nosso apoio também, que nós estamos aí, acredito que a mesa, né, estamos todos aí apoiando a volta da Sofruta. Obrigado. Obrigado, vereador. Isso aí não é uma luta individual, é uma luta de todos nós, vereadores, da população, do prefeito e de todos. Então, no dia 3, na terça-feira, o senhor prefeito não estava aí, mas o senhor Valmir foi contactado e ele falou, não, de qualquer maneira eu tenho que ir a Bonifácio, nós vamos aí. Então, foi dito que ele seria recebido pelo Rubinho, que é o chefe de gabinete. E vieram mesmo, o senhor Valmir, o proprietário, o Renato, o doutor Renato é o advogado, e o Lorival Camargo é assessor imobiliário, parece que é. Ele deixou o cartão dele até, mas parece-me que é um assessor imobiliário. Eles estiveram aí, não fizeram nenhum pedidos assim formalmente ali, mas eles disseram que iam fazer algumas pedido político para que o prefeito intervisse em algumas coisas, e talvez algumas coisas que dependiam aqui da administração municipal, né? E ele falou que então ia passar por e-mail, o advogado, o doutor Renato, que disse que ia passar por e-mail para o Rubinho, e então ia marcar uma outra oportunidade para falar com o doutor Pedro. Então, o Rubinho se pôs à disposição e disse que tudo aquele que for do alcance da prefeitura e for amparado pela lei, a prefeitura estará à disposição deles para fazer o máximo possível para que essa firma possa voltar a funcionar aqui em Bonifácio. Então, portanto, eles estiveram aí e que, com certeza, em breve eles vão retornar. E pela conversa ali do senhor Valmir, que é o proprietário, ele disse que dentro de 2 ou 3 meses ele já quer ver a fábrica começar a girar alguma coisa ali. Então, ficamos contentes, eu acho que isso é muito bom para o José Bonifácio, e que o Rubinho com certeza está aguardando ali aquilo que eles dizem que vão reivindicar algumas coisas aí, não muito do município, mas sim de um apoio político para que possa agilizar algumas coisas que está vendo entrave lá em cima. Então, portanto, eu acho que isso é muito importante para a nossa cidade, e que essa firma volte a funcionar, que foi uma das pioneiras aqui de José Bonifácio. Gostaria também de lamentar, né, o falecimento do nosso amigo Jesus Pagnocin, que deixa muita saudade, uma pessoa simples, foi professor por muitos anos, né, e que tinha muitos amigos, e foi tão de repente embora que a gente fica bastante triste. A gente tem muita amizade com o Arnaldo, com o Dr. José, e com ele também, mas a nossa vida é isso aí. Eu acho que quando ele chama lá em cima, não tem quem segura. A gente tem que, com certeza, ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, e que ele está lá num bom lugar. Com certeza, é isso aí. Meu boa noite, é o que eu tinha a dizer. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de minuto, o vereador Dirceu Vanzella. Senhor presidente, a gente fica feliz com certas situações, né, que a gente ouve na rua, passa. Quero inclusive hoje de coração parabenizar essa pessoa, que é o Valdelei, chefe de estrada. Uma pessoa da área rural disse para mim o seguinte, falou: Dirceu, eu nunca vi um encarregado da prefeitura de estrada chegar no sitiante e perguntar para ele: o senhor precisa de algum serviço na sua estrada, na sua propriedade? E eu fiquei feliz desse moço ter e se encontrou comigo na rua, né, na estrada rural, e me fez essa opção.
Então ele falou, olha, eu fiquei muito feliz, creio que é um cidadão muito responsável, por isso eu tive, assim, até na obrigação de dizer isso aqui hoje, para a gente perceber e notar que se existe falhas, com certeza existe, porque ninguém é omisso a isso, não é mesmo? O ser humano é típico de falha às vezes, não é mesmo? Não é perfeito, mas isso mostra que o prefeito está muito bem assessorado e que ele está fazendo a coisa certa na hora certa, né? Já temos aqui notícias de que compraremos outra patrola nova, não é mesmo? Que na história de Bonifácio é fantástico, não é mesmo? Que a gente nunca viu isso aqui. Então, quero dizer também de contrapartida para o prefeito, que a gente nota que tudo que ele está pedindo e que a gente nota que é de bem para a população, a gente está aí agilizando o máximo possível, né? Até eu quero fazer um agradecimento ao presidente da Câmara, que ele não tem lutado aí em favor da população também, e que a gente nota que o prefeito não está pedindo absurdos, o prefeito está pedindo simplesmente a necessidade da população e a necessidade da cidade. Festa sempre teve e vai ter, né? Não adianta a pessoa falar que vai custar caro isso ou aquilo, que não vai resolver o problema. O que vai resolver é a festa sair bem feita. Se possível, melhor que a do ano passado, né? Porque festa é desse jeito mesmo. Você pode fazer um churrasco bonito. No teu churrasco vai ter uma pessoa que vai sair falando que a carne estava crua. Ou estava salgada demais. Isso é normal. Né? A gente, a maneira, a mania da gente, né? Dizer, então isso é uma realidade. Mas esperamos que ela saia até igual ou melhor que a do ano passado. Ele está aí com toda a liberdade para fazer, não é mesmo, essa festa. E quero tocar num outro assunto aqui também, de como as pessoas, as opiniões, as pessoas que organizam eventos dentro de nossa cidade, não procuram conversar mais um pouquinho uma com a outra, não é mesmo? A gente nota que esse fim de semana próximo, no dia 15 próximo, foi uma infelicidade de alguém, né? De algum produtor de festa aí que marcou festa aí, vai ter festa aí, tudo quanto é lugar vai ter festa dia 15. Sendo que seria uma festa adicional da barraca do Monte Alegre, não é mesmo? Eu não quero aqui prejudicar ninguém, eu só quero dizer o seguinte, que as pessoas também têm que conversar, têm que ver direitinho para não prejudicar. Porque não adianta, eles vêm fazer uma festa para ajudar a tal entidade, depois a gente fica sabendo que a coisa é completamente diferente, não é nada daquilo, né, que se falou. Eu vi um cidadão aí na cidade hoje me queixou de que deu uma bezerra para uma determinada festa aí, que está fazendo em nome da Santa Casa. E depois viu falar que era só 20%, agora estão falando que é 50%, não é mesmo? Que vai para Santa Casa, o restante fica... Então é uma confusão desgramada. Eu quero pedir a todo o povo que quando vai se fazer uma festa, faça. Ela é bonita, ela é necessária. Mas que seja compreensível com o outro. Faça, marque as datas aí, não é mesmo? Determine as datas para que nenhum seja prejudicado. E a gente nota aqui que uma vai prejudicar a outra, infelizmente, não é mesmo? E eu, particularmente, convido o povo para almoçar na barraca do Monte Alegre, porque aqui eu acho que eu e o Dorival fomos nascidos no Monte Alegre, né? Então eu acho que a gente, não é que a gente puxa para o Monte Alegre, que as outras também precisam. Mas dia 15 era dia do Monte Alegre. É só isso que eu quero dizer. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Será a tribuna por 10 minutos, com a parte de minuto, o vereador professor José Antônio Maldonado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Márcio Nicolau Machado. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa de um modo geral, pessoal aqui presente, o Arnaldo, meu boa noite. Vou dizer do voto de pesar que a Câmara fez, né? Por Jesus lutando para que não sim. Então o Arnaldo aqui, a família representando a família.
Eu fui aluno do Jesus, no Machado. Por muitos anos ele deu aula no ginásio no Machado. Eu fui aluno dele. E foi bem lembrado, se volta pesar. Então, deixo aqui meu sentimento a toda a família. Tá? Semana atrasada, eu e Dorival estivemos na creche daqui da Saudade, por chamada de funcionária, né? E realmente estava um caos lá. A coisa estava super lotada, a criança lá, as mulheres reclamando. E o Dorival, que o Luciano estava passando por lá, chamou o Luciano ficou de dar uma posição. Essa semana tornaram a ligar pra gente. Assim que tá voltando, funcionário de férias vai ter que voltar para cobrir, que não está dando conta. Então, elas reclamaram muito que antigamente era da parte do Fundo Social e hoje é a educação. E elas reclamam que hoje tem muitas mães que levam as crianças lá, às vezes a mãe nem trabalha. Então sobrecarrega elas e elas não estão dando conta pelo efetivo de funcionário que era cada creche. Então elas não estão dando conta. E é uma coisa muito séria isso aí, porque se uma criança hoje vem acontecer alguma coisa com a criança lá, isso o pai entra com indenização, vira um rebu danado em cima delas. Então, elas estão certas de gritar aí, porque se sobrar para elas, eu sei que vai ser complicado. Então está aqui nosso apoio a elas. E queria dizer também que, só um momentinho, eu estava lá, e é muita criança pequena. Vereador Paulo, vereador Dirceu pede a parte. Foi parte concedida. É impressionante o que a gente vê. As mães, realmente, certas mães, né, não digo todas elas, as que trabalham, não tem motivo nenhum de trabalho, deve levar na creche mesmo. Está aí para isso. Interessante as mães que não têm emprego, que não trabalham, às vezes até não tem necessidade de trabalhar, outros que têm, mas não faz questão de trabalhar. Porque, como eu disse já, o ser humano ele é despreparado para certas determinadas coisas, não é mesmo? E a mãe trazer o filho na creche, deixar de cuidar do seu próprio filho, não é mesmo? Para trazer na creche. Mas, infelizmente, a gente nota que determinado, eu lá no Machado, por exemplo, eu estive lá esses dias atrás, e a pessoa fala que se não levar na creche não tem nada para comer em casa, as mães não ligam, não trabalham, não fazem nada, mas também não tratam dos filhos. Obrigado. É verdade, vereador, tem razão. É uma pena, né? Porque às vezes, por exemplo, a criança fica na creche, não que elas não cuidam da educação, mas a educação dentro de casa da mãe próxima é totalmente diferente que está no meio de várias crianças e sem poder ter a atenção adequada, né? E eu estava vendo a situação delas lá, criança pequena, elas, uma criança no colo, outra olhando no chão ali, no colchão, no berço, e realmente ela falou assim, ela começa a dar banho nas crianças para alimentar as crianças, ó que acaba, tá na metade já, os tomou banho primeiro já dormiu, com fome, que não dá tempo. E aí, da parte da educação, ainda quer que elas dá o relatório ainda, um monte de coisa, ela falou, impossível. Então eu fiquei até com pena delas mesmo naquele dia, porque tinha funcionário lá com acho que 8 meses de gestação já, tá lá trabalhando, o Dorival estava comigo lá. Então acho que o Luciano ficou de dar uma força lá, então não pode demorar muito não, Luciano, porque isso aí é complicado, porque se acontecer alguma coisa com a criança lá, é problema, é saúde. E outra coisa também que eu queria dizer, aqui teve um projeto que foi aprovado aqui, né, o 018 de 2011 do Executivo, e tem reforma aqui de 100 mil do Jardim de Esporte e campo de futebol. Eu acho que todo ano a gente reforma o campo ali, mas não é de agora não, muitos anos atrás já vem reforma esse campo. Eu acho que a reforma tem que ser uma coisa, não só pintar. Porque pintar, todo ano tem que pintar. Mas a gente tem que fazer umas coisas para que sirva para os outros anos ser crente. Porque o gramado, 72, eu tinha 9 anos, eu vim assistir jogos do José Bonifácio, 72. Já faz quase 40 anos. Mesmo gramado. Não é tão caro trocar um gramado do campo.
vestiário. O vestiário do Bonifácio é ultrapassado. Então a gente tem que fazer umas reformas que servem para daqui uns anos na frente, não só. Vamos ali cobrir o muro ali, o alambrado. É umas reformas que a gente tem que fazer que aproveite para o futuro. Então, queria deixar aqui o pedido para o prefeito que pudesse analisar essa reforma com mais carinho, ver realmente aquilo que, para programar para a gente no futuro, não precisar gastar mais do que vai ter que gastar depois. E eu também estava sábado no estádio lá, né? Aí juntou uma turma de amigos, né? E que mexe com futebol. Aí começou a cobrança, né? Que nós não temos que José Bonifácio, um centro de treinamento, nós não temos José Bonifácio, praça de esporte. E eu falei, lógico, não é de agora, isso vem de trás, mas quem pegou a herança realmente vai ter que ir, né? Da agora em diante, ver o que faz. E realmente ele tem razão. Agora, ele falou assim, você vai ser mais um dos vereadores que vai passar lá e no esporte não vai fazer nada, né? E eu falei, acho que você tem um pouco de razão, sim. Porque já passaram os outros que companheiros aqui que também já fizeram sua parte, acho que não conseguiram. Vereador Paulo, o vereador Dorival Bispo pede a parte. Parte concedida? Pois não. Realmente, né, vereador? O vereador não faz nada, né? A gente vota para que se faça, né? Então é preciso também que as pessoas entendam isso. Que não é que você vai passar por aqui, você não vai fazer nada, você não é o prefeito, né? Quem executa é o executivo, é o prefeito. Então precisa que a população também entenda esse lado. A gente está aqui defendendo, né, os projetos, a gente está aprovando, né? Está prometido as reformas desses campos, mas não somos nós que vamos lá fazer, né? A gente está aqui aprovando os projetos, aprovando as leis, pedindo até para o prefeito para colocar verba para fazer parte disso, que é o nosso trabalho, é a parte que toca a nós vereadores. Então muitas vezes que cobra que a gente não vai fazer, nós não vamos fazer mesmo. Quem vai fazer é o executivo. Obrigado, vereador. Obrigado, eu. Não, tem razão. Mas é umas coisas assim, voltamos em você ficou de ajudar o esporte. A gente tenta fazer. Todos aqui nós tentamos, não é só eu não. Todos os 9 vereadores aqui, não só no esporte, não, em outros setores também. É que tem o executivo que tem a programação dele, tem as coisas para fazer e a gente cobra. Agora a gente ficar aqui brigando, xingando, não vai resolver também. Então, aí um amigo disse, eu vou ter que dizer o nome dele, é o Bulim. Ele falou, eu tenho um terreno, eu dou o terreno para fazer lá uma praça de esporte, um campo de futebol. O terreno eu dou, é doado. Então eu preciso ver se é legal, sei, com um advogado da prefeitura, ver com o prefeito. Ele doando o terreno, se podemos fazer alguma praça de esporte lá. Eu não sei se isso é legal ou não, então eu vou ver com os advogados e ver se é legal. Ele está doando o terreno, então já é um passo, né? Então ele doou isso. E eu queria até pedir desculpa até para os esportistas, que os vereadores aqui têm brigado sim, não só para o esporte, né? Mas não depende todo da gente. Só isso, obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Senhor presidente, primeiramente agradecer ao voto de todos os vereadores ao projeto de decreto legislativo que outorga o título de cidadania ao senhor José Felício Castellano. Agradeço a todos pelo apoio e pelo voto favorável. Hoje eu estive com o vereador Dorival durante o nosso horário de almoço, passando aí, né, Dorival, ali no antigo prédio do SESI, onde após uma reunião aqui na Câmara, que estava presente, se não me engano, eu, o Dr. Felipe e o Dorival também, né? Nós tivemos a reunião aqui discutindo uma forma de não perder o projeto Guri. E naquela oportunidade eu coloquei a possibilidade de se usar o prédio do SESI que estava ocioso. E deu certo, e nós passamos lá hoje, foi feito toda uma pintura interna no prédio, foi adquirido móveis novos, parece que também equipamentos vão ser adquiridos também, foi colocado ventilador em todas as salas, e faltam alguns detalhes ali que precisam ser vistos, mas graças a Deus nós não vamos perder agora o projeto Guri, porque houve aí um empenho nesse sentido de
se fazer ali a reforma daquele prédio. Agora, hoje eles começaram ali a pintura externa do prédio. Eu acredito que em poucos dias estará ali totalmente finalizado. Já tem os instrumentos musicais, já está tudo ali, e os alunos já estão utilizando aquele prédio. Então foi bom a gente ter ido lá hoje, e quem viu a situação do prédio antes da reforma e agora, melhorou bastante. Também passamos ali pela vicinal, que liga José Bonifácio a Miraluz, e até falei com o Dorival, falei, nossa, foi tão rápido que eu estava indo com o carro para frente, falei, não, o Dorival, não, já terminou. Eu achei que ainda estava executando, mas já, inclusive, fez a pintura de solo já. Todas as faixas, tudo, e ficou muito bom mesmo. Então, está de parabéns ali o trabalho da empreiteira, acho que é SA Paulista, que executou essa obra. Então, ficou muito bom mesmo a vicinal. E passamos também, aproveitamos, passamos pelo novo polo, que também já está em fase final. Já falta realmente agora só o asfalto. Foi passado aquele CM30, né, aquele permeabilizante, já foi preparado toda a extensão ali das ruas, das avenidas, e falta exatamente agora o asfalto. Então, acredito que é coisa rápida de estar terminando esse polo, e depois nós temos aí que ver a parte de legislação, né? Como é que nós vamos estar criando esses critérios, esses requisitos, para que seja feita a doação, porque nós sabemos que tem mais de 200 inscrições, parece, na prefeitura, e tem mais inscrição do que lote, né? E precisa ser filtrado também, porque, no meu ponto de vista, a questão do polo industrial é que se coloca indústria. Indústria é o quê? É transformação. Então, às vezes, a pessoa quer um exemplo, por exemplo, uma oficina. Então, como não tem lote suficiente, tem que ser filtrado isso. Então, acho que tem que ser mais destinado realmente às indústrias. Porque senão nós vamos deixar de colocar indústria ali para colocar um comércio, alguma coisa nesse sentido. Então, precisa ser visto também essa parte depois, para que não falte aí terreno para as indústrias. Vereador Mário, vereador Carlos pede a parte. Pois não. Parte concedida. Pela parte, vereador. Só que tem duas oficinas, vereador. A do Desan, que fica aqui dentro da cidade, próxima à Sua Fruta, e do Adriano Reis, que inclusive tem até abaixo-assinado contra essas oficinas. E eu acho que teria que pensar com carinho nessas duas empresas, né, que vizinho não dorme à noite, outros trabalham à noite, tem que dormir de dia. Inclusive até procurei o Desan e o Adriano Reis, eles se interessam, se caso tiver uma doação lá, está deixando aí esse centro, a área central da cidade, indo para lá. Eu acho que a gente tem que discutir, sentar nós, né, os 9 do prefeito, e ver isso aí com carinho. Obrigado pela parte. Eu agradeço. O grande problema aí é a quantidade de lotes. O vereador Dirceu pede a parte. Pois não. Parte concedida. Carlinhos, você deixou muito barato. Não é duas, tem mais de 10. Você lembra de uma reunião lá dentro da prefeitura, com todos nós, o prefeito, que eu falei que no mínimo 6 daqueles lotes lá podia ser cortado no meio e tirar aqui da avenida algumas oficinas que deixam a avenida assim, põe maquinários dentro da avenida, né? E que dessa maneira a gente podia resolver a situação. Então, no meu ponto de vista, não é 2, é 10 no mínimo. Obrigado. Na dúvida, nós vamos ter que fazer aí mais 2, 3 polos industrial para acudir todo mundo, né? Eu penso que tem que ser visto isso com cuidado, porque, no meu ponto de vista, polo industrial é para a indústria. Indústria é transformação. Né? Eu pego ali a matéria-prima e faço alguma coisa daquilo. Né? Então, eu penso assim, porque a quantidade de lotes é muito pequena pela quantidade de pessoas interessadas. Então, nós não sabemos também. Né? Às vezes, essas indústrias que eu estou dizendo aqui não vai ocupar, não vai preencher, aliás, todos os requisitos. Então, tem isso também. Então, tem que ver se vai gerar emprego, quantos empregos. Tudo isso tem que ser critério aí para fazer a entrega do lote. Então, se tem uma empresa que vai dar 30 empregos e outra vai dar 2, eu tenho que dar para aquela que vai dar 30. Isso é uma questão de bom senso até. Então, eu preciso ver aquelas empresas que têm o potencial
de receita, de arrecadação para o município, de empregos, para doar o lote ali, né? Porque senão fica complicado. Hoje eu recebi uma ligação do morador de Santa Luzia e insistiu muito até, e por isso até que eu vou estar falando aqui dessa tribuna com relação ao anel viário em Santa Luzia. Porque diz que não tem condições mais, a quantidade de caminhão que passa ali dentro de Santa Luzia, e está trazendo grandes prejuízos para ali, para aquele bairro. Então, eu gostaria de chamar a atenção do prefeito, da assessoria, para que veja aí uma forma de desviar esse trânsito, né? Eu não sei se a única forma é esse anel viário, mas precisa ser tomada providência urgente. Vereador Marlon, vereador José Faquim pede a parte. Parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Eu também estive em Santa Luzia, não esse domingo, foi ontem, no outro domingo, e eles já estavam preocupados com o início do corte da cana, né? E que os caminhões já estão começando a passar lá. Então, acho que deveria-se, quanto antes, correr atrás disso aí, para ver se agiliza esse desvio, né? Esse anel viário lá, para que os caminhões não continuem passando ali dentro, que é um transtorno danado mesmo. Também tive bastante reclamação outro dia nesse caso aí. Obrigado. Eu agradeço o apoio, vereador, e peço também a todos os vereadores que possam estar cobrando também junto, para que a gente possa melhorar essa situação. E inclusive a reclamação até dos motoristas, que eles não respeitam mesmo, diz que até maltrata os moradores. Então tem até essa questão, além de todo o barulho e o incômodo que é esses caminhões, esses grandes caminhões, dizem que também existe são maltratados por alguns motoristas que passam por ali, né? Então eu peço aí, quanto antes, a resolução desse caso lá para Santa Luzia. E, por fim, só um comentário do decreto legislativo 3, de autoria do vereador Dr. Felipe Caruzzi, que nós aprovamos, que outorga o título de cidadania ao padre Edmilson. Então, merecido realmente, porque é uma pessoa que desenvolveu e vem desenvolvendo um excelente trabalho ali todo aquele bairro ali do Cacetário, Primavera. Conseguiu, só por isso eu acho que ele já merece, né? Conseguiu tirar do papel a igreja ali do Primavera, de levantar aquilo lá com o apoio da população. Realmente a população ali abraçou junto com ele, né? Ali ele reformou a Igreja Sagrada Família, ele fez a casa paroquial. Então uma série de coisas que o bairro ali, toda a comunidade católica que reside ali, teve essa conquista graças ao trabalho do padre Edmilson. Então tanto trabalho espiritual como esse trabalho também de aumentar ali a abrangência da igreja ali no Primavera, que não tinha ainda esse templo ali, e hoje já se celebra até missas ali naquela localidade. Então parabéns pela lembrança, parabéns ao padre Edmilson pela votação e pelo título de cidadão. Obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Carlos Marcelo Nicolau. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, internautas, imprensa escrita e falada, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, boa noite. Primeiro, quero externar aqui o meu voto de pesar à família do Jesus Antônio Pagnossim, que só Deus, para dar o conforto para essa família, porque nessas horas só quem passa por esse momento é quem sabe a dor que sente. Então fica aqui o meu voto de pesar também a essa família. Bom, na sexta-feira eu estive reunido com o pessoal ali da Vila do Rosário, e eles estavam cobrando ali o recap daquele bairro.
Na hora eu liguei para o Zequinha garantiu que sim, mas que ia ser feito aquele recap. Hoje eu procurei o Bruno Bosso para dar explicação para aqueles moradores, né? Então, já tem o convênio, o contrato do repasse, segundo o Bruno Bosso, 18.225 de 2011. Então tá aí já, vai ser, segundo ele garantiu, que vai ser recapeado a Vila do Rosário, e a partir de amanhã vai ser feito aí a licitação, né, do bairro Santa Maria e o Jardim Carlos Cacetari, segundo o Bruno Bosso. Bom, também aqui, gostaria de agradecer aqui também, falar do blog, né? O blog do Bucatra, que fez aí, vem dando um apoio aí para nós, vereadores, né? Pela enquete que ele pôs no ar aí, que inclusive ganhou, viu? Para vir Luan Santana, o povo quer Luan Santana. Eu estive lá na prefeitura fazendo o levantamento. Jorge Mateus é 100 mil reais mais caro que Luan Santana ainda, e não tem nenhum dia de agenda para eles no mês de junho. E o Luan Santana só tem na terça-feira, dia 21. Então não tem como correr, né? Tem que o cara, a gente achando que está tão caro, vai ver perto de algum outro dupla, no final é 100 mil reais mais caro. Então o povo quis, né, até agora à tarde, foi votado para que viesse a maioria, Luan Santana. Então é a vontade do povo e a gente tem que votar do lado do povo. Também, falando de blog, né, tem um blog aí, tá claro que esse blog é o blog da oposição. O blog JB lá, fala dele também, né, que ele comentou alguma coisa sobre mim, a Voz da Rua. Mas este blog aí é uma pessoa muito bem formada, eu não sei quem é que está por trás desse blog, mas é gente muito bem formada, culta, e inclusive ele até comentou falando que eu pego indicação de mandatos passados. Não, eu nunca fiz esse tipo de coisa. Talvez pode ter conseguido, por mera coincidência, é que eu ando muito, essa é verdade. Tanto que na quinta-feira eu e Marcelo, nós estivemos na Santa Maria, fazendo uma visita. Na sexta fui na Vila do Rosário, ano Primavera, então, Jardim de Primavera, Cacetari. E essas indicações que eu faço vêm do povo. Eles que pedem, agora não tem como eu pegar desde a primeira Câmara lá, de 1926, pegar papelada e vir quem foi que fez a indicação, para a gente estar aqui homenageando o vereador do passado. Eu achei que foi uma boa ideia, inclusive lá eu até peguei a ecoterapia, foi indicação, deu certo. Fiquei sabendo quando comentaram que o Marcelo, inclusive falando que era do Fábio, só que eles procuram, já procurei vereador do passado e ele acabou não dando certo. Se você podia correr atrás, é lógico, a gente está aqui. Eles foram infelizes com essa indicação, não foram atendidas, né? E graças a Deus aí a gente vem atendido a algumas indicações. Peguei aqui também a indicação auxílio funeral. Segundo lá que teria que ter lembrado que era da doutora Maria Isabel, mas não sabia. Não tem, né? Não tem nem jeito. Pegar do passado e ver quem fez a indicação. Então, encontrei o Kiko, conversando com ele, disse que a reforma do cemitério, acho que foi o Felipe que fez essa indicação. Também você acha que não sabia. A reforma do almoxarifado também, falando no vereador aí que do passado que foi feito. Tenho certeza que alguém procurou o Marlon também, cobrou ele sobre o refeitório no almoxarifado. Eu tenho certeza que ele não procurou indicação do passado. Porque também fui cobrado, Marlon. Por isso que eu falo que alguém deve te procurado também. Então, o que eu falei conversando com o Kiko, só tem uma ideia. Eu mando uma indicação. O vereador pode me ligar e falar: Carlinhos, eu mandei essa indicação. O meu avô, que já se foi, ou o meu pai, que já se foi, mandou essa indicação tal ano. Na próxima sessão a gente vai estar aqui também. Porque é melhor a gente, além de estar aí lembrando do ex-vereador, que mandou essa indicação e que não foi atendida ainda, que a gente está reforçando também aqui essa indicação, junto com o nosso prefeito atual. Então eu acho que não é nada demais o ex-vereador está ligando para a gente. Pode me ligar, eu
A próxima sessão eu vou elogiar, parabenizar o vereador pela indicação que ele mandou do passado e está aí reforçando a minha também, cobrando o prefeito atual. Vereador Carlos, vereador Giseu pede a parte. Pois não. Parte concedida. Realmente as pessoas nunca ficam contentes totalmente, não é mesmo? E tem, às vezes, quem fala mesmo, e é normal isso aí. Eu quero aqui, de antemão, né, eu quero dizer o seguinte, que o serviço de internet aqui da Câmara tem sido respaldado aí, e o Marcão Bucato vem fazendo aí, sinceramente, falando esse trabalho, porque eu estou falando isso que eu vi ele na Festa Trabalhador, e eu vi ele no futebol, e eu vi ele em tudo quanto é lugar. Então, ele está fazendo realmente a parte dele aqui com isso aí, não é mesmo? Parabéns para ele, e ele que continue assim para a gente falar bem dele, senão não vamos falar mal também, não é mesmo? Agora, esse cidadão que você está falando aí, ele deve ter um peso na consciência, ele deve ter alguma coisa contra alguém aí que ele não conseguiu se definir até hoje e não sabe aonde se apegar. Então ele está procurando. Obrigado pelo apoio. Não, mas tem aquele ditado, né? A gente tem que ver os dois lados da moeda para ver o que a oposição pensa. Eu achei, assim, é um blog anônimo, né? Mas são pessoas inteligentes, isso a gente tem que convir, que a gente, merecido também o vereador a gente comentar dele aqui. Então, é isso aí em relação a este blog. Também eu gostaria de comentar aqui que eu tive uma conversa com o Nelsinho, né? Provedor da Santa Casa. O Nelsinho está desesperado porque hoje a Santa Casa ela tem um déficit mensal de R$45 mil. Teria que ser pago cada pessoa, cada habitante, cada morador da cidade, R$3,50. José Bonifácio, pelo censo, tem 32.700 e poucas pessoas, mais, segundo ele, tem 10 mil aí itinerantes, que é gente que vem de fora, fica aqui. Vereador Carlos, vereador Giseu pede a parte concedida. Desculpa aí, Carlinhos, porque é a segunda vez, mas você falou aí sobre o Nelsinho da Madeireira, sobre Santa Casa, e eu me lembrei, então eu gostaria, senhor presidente, que o senhor mandasse um ofício para ele nos dizer, aqui na Câmara, como é que ficou a reunião que ele teve com a juíza, com a promotora, em que situação que aquilo lá está, porque parece que ficou só naquela conversa, ninguém deu mais satisfação, não é mesmo? Realmente. Obrigado. Então, vai ter que conversar novamente, mandar um ofício, né, para as cidades aí que não, até hoje ninguém não resolve o problema de o reajuste de cada cidade. E também no frigorífico Minerva, conversando sobre Minerva, diz que o Minerva só repassa R$1.000 mensal para a Santa Casa. Uma empresa que tem aí 1.300 funcionários de 12 cidades, que todo mundo usa a Santa Casa todo dia. Eu pedi para que o Nelson fizesse o levantamento este mês de quanto o frigorífico Minerva gasta, para a gente estar aí pelo menos tentando chegar perto do que dá o gasto do frigorífico Minerva. Só isso, boa noite, até a próxima. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de minuto, o vereador Dorival Bispo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, público aqui presente. Começar externando aí o nosso voto de pesar a Jesus Antônio Pagnocin, na presença do Arnaldo, da Sônia. A família Pagnocin é uma família muito conhecida, né, do nosso povo bonifaciano. Pessoal aí que merece nosso carinho e merece isso nesse momento difícil. A morte é a separação, né? Então isso para a família, para a esposa, para os filhos, para os irmãos, é uma coisa, uma dor muito grande. Mas a gente sempre é uma família católica, uma família que acredita, né, que Deus existe e que quando a pessoa deixa esse mundo, deixa para uma vida melhor
porque foi escolhido, foi chamado e também cumpriu aqui a sua etapa. Então fica o nosso voto de pesar a ele, que ele se encontre em paz, né? E que essa paz venha também no coração da família nesse momento difícil. Vou colocar o assunto aqui da quermesse do bairro do Monte Alegre, como o Dirceu colocou, né, Dirceu? É um bairro onde eu nasci, me criei, ajudei a organizar muitas quermesses no bairro do Monte Alegre, e é claro que toda vez que tem uma festa lá, a gente está presente, só se tiver um motivo aí de força maior para a gente não estar presente, e não vai ser diferente nesse ano. No dia 14, tem a missa à tarde, terço, procissão a Nossa Senhora de Fátima, São Bento, e depois a grande quermesse, já tradicional no bairro do Monte Alegre, onde se junta lá 1.000 pessoas, até mais de 1.000 pessoas. E no domingo, o tradicional almoço e depois o leilão de gado, que a gente vai estar aí presente. Houve aí esse desencontro de datas, né? Acho que não foi aí, talvez pesquisado, não foi colocado, e depois já tinha confeccionado os programas para que se acontecesse o evento também da cavalgada em benefício da Santa Casa. E a gente acaba ficando numa situação difícil, que a gente tem amigos dos dois lados, né? E a gente acaba ficando numa situação complicada. Mas eu acredito que o José Bonifácio é grande, tem bastante gente, e que vai ter gente aí para colaborar e participar dos dois eventos. E no final, eu acredito que segunda-feira vamos estar os dois lados felizes, né? Com a sua arrecadação, com o seu povo, e vai dar tudo certo. O recap da Vicinal ficou tão bom, né? Que já vem a primeira má notícia, né? Teve um cidadão que já tomou umas a mais, foi fazer a curva lá. Tem umas curvinhas perigosas ali, onde nós perdemos nosso companheiro Leonel há alguns anos. E ele já rodou lá e capotou e tal, e a sorte que não teve nenhuma vítima fatal. Mas então já fica aí também o alerta, né? Devagar, olha pro velocímetro, porque senão tá a 140, 150, não dá para ouvir nada. Então um tapete aqui lá, então ficou bom. Então enquanto tiver novo, né? Como se diz, a gente vê que o serviço agora para 2, 3 anos vai estar boa a pista. Depois já começa a fazer buraco, porque o tráfego dos caminhões de cana é terrível, né? É pesado, é intenso. Então, mas no momento tá beleza. Hoje eu passei, estava vendo também o recap da Cônego Maurício Caputo, que foi uma indicação minha no início, e que está acontecendo, já está terminando. Acho que se não terminou hoje, amanhã provavelmente deve terminar. Vereador Dorival, vereador Dirceu pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. É interessante, né? Que quando está ruim é porque está ruim, né? E quando está boa é porque se abusa na velocidade. E eu estava até observando domingo de manhã, eu tenho um cunhado que mora bem subindo ali no início da Cônego Maurício Caputo. Eu estava lá, é incrível, incrível. Só tinha recapeado metade só. O nego já passa lá 60 por hora. Né? Então até eu estou falando com o Marquinhos aqui, eu vou ter que fazer uma indicação para pôr 200 lombadas ali naquela avenida de fora a fora, ou então pôr um radar lá para tirar o dinheiro do bolso do cara. E o cara fala que a gente é ruim, não é mesmo? Mas o cara não se educa sozinho. O duro acontece um acidente depois, né? De repente pode ter uma vítima fatal num acidente desse, uma pessoa perde a vida e aí complica. Então acho que as pessoas têm que saber que a estrada é boa, mas que tem aí limites de velocidade, que a pessoa precisa se cuidar da própria vida dele, né? Além de tirar a vida de outras pessoas, acaba aí também tirando talvez a própria vida. O Paulo colocou o assunto das creches, a gente esteve presente, o pessoal a creche realmente está super lotada. Na reunião que a gente teve, né, com o prefeito, com os assessores, já disseram que vão construir uma nova creche aqui na Santa Maria, e isso vai desafogar essa creche aqui da Vila Saudade, mas até que isso não acontece, as crianças estão aí e precisam ser abrigadas. Umas por um motivo, que a mãe trabalha, o pai trabalha, outros até o motivo que o Dirceu colocou, né, que talvez de repente são famílias carentes, e que a criança na creche ela é mais bem tratada, tem mais alimentação do que em casa. Infelizmente isso é uma realidade, né? Onde se tem um país que tem condições de produzir muito, né? E que o alimento é até barato, mas ainda tem aquelas pessoas que passam dificuldades. Então,
o Luciano prometeu que até hoje e amanhã ele vai estar resolvendo isso com a Edith, para ver se consegue mandar mais alguma funcionária ali para poder agilizar e resolver a situação. A gente espera que isso ocorra porque a gente quer o bem, né, das crianças, e a gente viu ali o sufoco das funcionárias, querendo prestar um serviço de qualidade e não conseguindo prestar esse serviço. Acho que isso que é mais importante. Estão empenhadas, querendo, né, fazer o máximo de si, estão fazendo, como o Paulo colocou ali, funcionário aí 8º mês de gravidez e trabalhando sem pedir licença, sem tirar uma licença, porque sabe que está faltando gente no setor. Outra coisa também foi o projeto Guri, né, que será uma realidade, né, o Dr. Felipe, eu, o Marlon, a gente esteve junto no início, achamos que o projeto estava perdido, e estava, né, estava indo embora, e depois o Rubim esteve aqui, a gente conversou e foi, e agora realmente está sendo instalado. Acho que o prédio sofreu ali uma pintura, né, desde o teto até o piso, uma reforma ali. Tá legal, tá bonito. Os móveis já estão colocados ali também, mesa, cadeira. Então eu acredito que esse projeto vai continuar, é um projeto interessante, importante. É um projeto aí que vai levantar novos talentos de músico, né? O Dirceu que gosta de música, né? Vários instrumentos já está à disposição dos alunos, deve começar a funcionar em breve. Já dentro está terminada a reforma, né? Vai terminar por fora. Então a gente espera que ele entre aí já em poucos dias a funcionar. O projeto que dá o título de cidadão bonifaciano é o padre Edmilson, né? O jovem padre, um bom pregador da nossa igreja católica. Enfrenta, é claro, todo mundo enfrenta dificuldades, é uma comunidade muito grande, cheia de problemas, né? Muitos problemas, mas ele tem desenvolvido um bom trabalho. Acho que esse título cabe bem ao padre Edmilson. Eu vi desde o primeiro dia a chegada dele, a gente esteve presente, e a gente torce para que realmente dê certo e que ele consiga aí levar esse trabalho e consiga muito mais sucesso que ele conseguiu até hoje. Eu acho que é um padre que boa parte da população admira, gosta da maneira dele passar suas explicações. Então, parabéns, né? Mais um bonifaciano no meio de nós, seja bem-vindo e que fique conosco aí durante muito tempo. Boa noite, obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Marcelo José do Carmo. Senhor presidente, nesse último momento também gostaria de me somar ao voto de pesar pelo passamento do Senhor Jesus Antônio Pagnocin, meu vizinho, amigo da gente ali, muito do meu pai, da minha mãe também. O Arnaldo, representando a família, não tenho nada de novo a falar, a não ser meus amigos colegas vereadores já falaram. E é um momento que você não se tem nada para acrescentar, a não ser a própria realidade. E futuramente que seja o nome dele dado aí a alguma instituição, algum bem público também na área de educação, não é? E depois o próprio Marlon pode apresentar futuramente em nome de todos nós, que eu acho que é bem representado, porque ele teve na categoria de professores aí durante décadas, não é? E sempre foi muito bem visto por todos, amigo de todos, né? Infelizmente, também inesperadamente, que ninguém não tinha nenhum grande problema de saúde para que fosse esperado, não é? Acabou acontecendo. Então, acho que mais para frente é o caso de apresentar alguma coisa para deixar o nome dele lembrado também aí na cidade, principalmente em alguma coisa ligada à educação. Falando sobre a indicação anterior que eu fiz do pedido de verba para as categorias de base, ficou faltando até a categoria sub-12, que na verdade é 11, 12, 13, 15, 17 e 20. Ficou faltando a 12,
que inclusive foi classificado agora 2 times de Rio Preto, né? Primeiro ficou Monte Líbano, segundo Derac, terceiro Bonifácio, que ganhou de Nhandeara, que ficou em quarto. Então é bom saber que Bonifácio nessa categoria está no nível de cidade como Rio Preto, que é 10 vezes maior do que a gente aqui. E isso reforça a ideia de que é preciso incentivar mais e investir. Porque esse povo lá do Monte Líbano, você imagina, ele só faz isso. Você imagina qual que é o investimento que tem neles nessas categorias. Então acho que a gente tem que copiar sim as boas ideias. E isso me dá um gancho para falar sobre essa questão que o Carlos falou, do blog. Tirando o fato de que é anônimo, que a gente não deveria nem estar discutindo, porque é uma coisa que é do anonimato, você não tem como nem... É como se você estivesse falando com um fantasma, né? Ô fantasma, ele não existe. Mas existe. São pessoas anônimas que não têm coragem de aparecer, de colocar a sua própria posição. Não são pessoas inteligentes, não. São pessoas odiosas, com raiva, com aquele recalque político, sabe, de quem perde. E aí ela põe um negócio no ar, como se não tivesse lei para isso. Todo mundo sabe que o crime cibernético existe, e os que hospedam esses sites são responsáveis. Teve uma época que eu tive até uma grande confrontação com o próprio blog do Marcos, né, o próprio blog do Bucater, que ele hospedava. Na verdade não eram as opiniões dele, mas ele cedia espaço aos anônimos, que só sabia queimar o seu filme, escangalhar ali a sua vida, dentro muitas vezes até do caráter pessoal, e você não tinha como responder. Eu fiz uma reclamação, inclusive, mandei para a Google, que é a empresa, segunda maior empresa do mundo, né? Hoje eu estive vendo. E ele próprio, Marcos Bucato, teve a consciência de evitar, como moderador, essas postagens ofensivas à honra e à moral da pessoa. Uma coisa é o cara colocar, como eu vejo lá o blog. Tá na cara, não sei se está muito na cara, mas aí é questão de ver, porque é contra o prefeito atual e contra o ex-prefeito. Então, não sei, como diria o juiz, quid prodest, né? A quem interessa. Então, se a gente fosse investigar também para quem que interessa, a quem interessa queimar o prefeito anterior e o prefeito atual. Só isso. Só a linha de investigação teria que ser essa. Aí tá certo, tem coisas que eles têm Se fosse assinado embaixo, eu até respeitaria, no sentido de cobrar. Tá lá, tá pegando o plano de governo agora do Dr. Pedro. Olha o que não fez, o que não fez, o que não fez. Tá certo, faz parte do... Quem perdeu a eleição, provavelmente, ou quem está no grupo ali, fica cobrando aquilo que estava no programa, na carta programa, tá correto. E enquanto o governo não acabar, você não pode cobrar totalmente. E depois, na hora que o governo acabar, quem vai julgar é a população. Porque às vezes ele fez 50%, 60% do que está na carta programa, e a população fala, tá ótimo, vamos, inclusive, dar mais um mandato para ele concluir aquilo que ele colocou. Então o fato de não fazer também, não significa que é demérito muita coisa. E também não é promessa, vamos entender bem, pelo menos da minha parte, quando eu e nossos colegas de coligação, e acho que o prefeito e o vice também pensam assim, quando a gente subiu no palanque, nós não estávamos lá desfiando um rosário de promessa, só para ser eleito. Isso daí é coisa de canalha. O cara que pega lá, inventa, nós vamos fazer isso aqui que é do fim do mundo, que não vai acontecer. Eu não vi nenhuma proposta do governo na coligação José Bonifácio para todos, do Dr. Pedro, nada do outro mundo. Eu nunca vi nada disso que fosse para engambelar ou para ludibriar a população. Eu estou acompanhando, nós estamos todo mundo acompanhando. Tem coisas que estão sendo efetuadas, outras demoram mais, outras menos. Tem coisas que não vão sair do papel, eu acho. Infelizmente, porque eu estive vendo o recap do Cacetari, foi pedido em maio de 2009. Ele vai acontecer em junho e julho de 2011. Então, se tudo for nesse ritmo, em 4 anos você faz meia dúzia de coisas, infelizmente. Mas eu acho que está fazendo muito mais do que essa meia dúzia, vai fazer, e o povo vai julgar no período eleitoral. Então, Carlos, não ligue para esses blogs falando que
tem vereador chupim, porque também você não tem que ter medo de falar, não, se a ideia é boa, vou roubar mesmo. Vou encampar, por que não? Vamos copiar a ideia boa, mesmo que não foi seu caso. Porque como que você vai saber uma indicação de 1915? Né? Então até seria uma proposta aqui para que a gente, quando o vereador entrar, faça uma cartilha, né? Veja as indicações que já houve antes de Vossa Senhoria entrar aqui. Como se fosse um cardápio, né? X egg, X tudo. Pediram X, né? X linguiça, X queijo. Aí vocês já pediram. Não vamos pedir de novo. Ou vamos reiterar. Porque se foi pedido também, você pode reiterar. Eu acho que é coisa de frustrado político que não conseguiu no seu momento fazer a indicação em placar, e agora que muitas dessas indicações que nós estamos correndo atrás, se ela emplacar, o sujeito quer ter o nome na placa lá. Sendo que, nesse sentido, hoje ele não está fazendo nada para correr atrás daquilo. Fez naquela época. Então, acho que isso é mais uma picuinha. Porque se você não faz, você é criticado. Aí se você faz, também você é criticado porque você correu atrás para fazer. No caso do... Dirceu, eu queria pedir uma parte para falar da botia. Vereador Marcelo, o vereador Dirceu pede a parte. Pois não. Parte concedida. Eu queria dizer para aquele pessoal que usa o campo de botes ali na caixa d'água ali perto do velório, na Avenida Monsenhor, ali Cônigo Maurício Caputo, eles podem ficar tranquilos que a promessa foi muito bem feita hoje, que vai ser reformado aquele campo. Porque existia a proposição de querer ser pintado e não reformar. E é o contrário, ele vai ser reformado para depois ser pintado. Obrigado. Enfim, também ontem o José Bonifácio esteve lá, ganhou do Birigui, de 2-0, jogou muito bem. Isso aí já devagar vai levando a torcida de volta para o estádio. Agora, o Paulo Marcos falou da questão de reforma. Não tem jeito, todo ano você tem que pintar a arquibancada. A arquibancada nossa está a mais suja do Paulistão, da segundona, A3. Então tem que pintar. Saiu até num site aí, me parece, que estava... O único time que compunha, não estava pintado, era nosso. Então tem que pintar, sim, o estádio com regularidade. Marcelo, o vereador Paulo pede a parte. Parte concedida. Obrigado. Não, eu não sei se eu expressei mal. Pintar, sim. Eu digo que não é só pintar. Eu queria que fizesse coisa além de pintar, que todo ano se pinta. Certo? Tá feito assim. Além da pintura, algo mais. Só isso. Sim. Não, eu acho que é desejo de todos, inclusive, porque aquilo ficou um abandono, né? Roubaram até a fiação de iluminação, o muro estava caindo. Então agora para você fazer... Não dá para você tirar um estádio novinho do bolso aqui em 5 minutos, né? Mas eu acho que então o intuito é fazer também coisas mais concretas, eu acho, né? E no caso do Polo, só para terminar, acho que essa discussão vai longe, viu, Marlon? Porque eu acho que tinha que tirar todas as oficinas do centro da cidade, levar para um lugar próprio. E outra, é muito a questão indústria. Você tem muita coisa paralela, por exemplo, uma funilaria também não é, em certo sentido, uma indústria. Você pega um carro velho, transforma ele num carro novo. Se você for conceituar o que é indústria de transformação, é muito vasto o conceito. Então acho que a gente tem que sentar bem. Eu acho que o critério principal deve ser tirar aqueles que pagam aluguel, aqueles que estão enfiadinhos num buraco lá com a sua iniciativa, né? E dar uma estrutura boa para eles, para não cair de novo onde meia dúzia de ricos, de 3 ou 4, abocanhem todos os terrenos. Acho que o principal critério que a gente tem que se preocupar é esse daí, mas a gente vai ter mais debate para frente. Muito obrigado, boa noite. Convido o vice-presidente a assumir a presidência. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dr. Felipe Caruso Filho. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, Rádio Vale do Tietê, pessoas presentes. Nesse momento das explicações pessoais, quero explicar à população bonifaciana que sou a favor da festa da cidade, que transcorre no mês de junho. A população começou a me ligar e até mesmo ir à minha casa para saber por que não deixei fazer a festa, que José Bonifácio não iria ter festa. Na verdade, o projeto chegou às minhas mãos na quinta-feira à tarde e eu deixei quinta, sexta, sábado e domingo para que os nobres vereadores apreciassem o projeto. Diante dessa apreciação, coloquei-o em pauta hoje, que é a primeira sessão ordinária após ter recebido o projeto, no qual foi aprovado por unanimidade.
Mas quero ressaltar que, diante a esse impasse, muitas pessoas me procurou também e diz: Dr. Felipe, o senhor tem razão, porque o senhor que é da área da saúde deve estar sabendo que está faltando medicamentos. Digo, remédio, principalmente para crianças e idosos, no centro de saúde, ambulatório, postinhos de bairro, povoados Santa Luzia e Machados. Então, reverte esse dinheiro para a saúde. Foi então que eu disse: não é assim, pessoal. Nós vamos ter festa e saúde e segurança. Então, hoje de manhã, procurei o senhor Luciano Mendonça, assessor influente da administração, e expliquei para ele a situação e pedi para que ele olhasse com carinho para esses pedidos da população bonifaciana. Visitando o secretário de saúde para saber o que de fato está acontecendo. Ele, de antemão, me explicou: o governo do estado não mandou verbas para que eu pudesse regularizar o estoque de medicamentos, mas já abri carta convite para regularizar essa situação. Breve estaremos tendo tudo funcionando normalmente na área da saúde. Então, população bonifaciana, vamos sim ter festa, saúde e segurança. Obrigado ao assessor Luciano Mendonça pelo apoio. Agora quero pedir ao senhor Dinho, da IATAN, que não atende aos meus chamados telefônicos, para me procurar, pois não vou desistir dessa reforma da Câmara Municipal, que foi feita no ano passado. Saiba de uma coisa, senhor Dinho, doa quem doer, eu vou até as últimas consequências, porque eu quero essa Câmara Municipal reformada, de acordo com o que está no contrato, que seria obrigação da empreiteira entregar a obra em perfeitas condições, não pior do que estava. O senhor concede a parte? Sim. O senhor tocou nesse assunto da IATAN, e eu quero reforçar aqui que, como participante da mesa diretora também, o senhor sabe, tive bastante contato com ele, tentamos aí todas as formas possíveis e impossíveis, para que ele viesse o quanto antes fazer as adequações. Então nós estamos aí esperando realmente, doutor, que ele venha e faça o trabalho de correção do que ele fez, né? Não pode deixar, exatamente como foi colocado, o prédio pior do que estava. Então ele é responsável e precisa realmente ter a obrigação de vir aqui e fazer a correção dos defeitos que ficaram. Obrigado. Vereador Dirceu Vanzella pede a parte? Parte concedida. O senhor está de parabéns quando o senhor diz que procurou assessoria da prefeitura para resolver problemas. E eu acredito que é o caminho que nós, como vereador, temos, não é mesmo? Que seja o Luciano, que seja o Rubim, né? São todas pessoas que estão aí à disposição, sempre teve à disposição de todos nós. Eu acredito que esse é o caminho, porque a gente não pode fazer, a gente tem que pedir para ser feito. E pedir, e se não fizer, pressionar para que faça, não é mesmo? Para isso nós temos isso aqui, que é o microfone, que aqui nós podemos pressionar. Obrigado. Vereador José Antônio Maldonado pede a parte. Parte concedida. Na realidade, esse processo aí da reforma começou quando eu ainda estava presidente. Nós sabemos que isso foi feito de uma forma muito transparente e a necessidade de que isso seja corrigido o mais breve possível. Já havíamos até comentado, se caso ele não fizesse, entrasse na justiça. Mas eu falei com o Dinho ainda semana passada, porque ele está fazendo a construção lá da BB. E ele ficou que assim que terminasse lá as obras, ele viesse aqui. Eu falei, olha, você tem um prazo aí nada mais, nada menos de que 15 dias. Caso contrário, nós vamos entrar na justiça e nós queremos a Câmara realmente da forma que foi feita. Porque dentro do contrato, dentro do que foi feito e dentro do que foi licitado, ele tem que cumprir, tá? Não pode se desfazer disso daí. Então vamos atrás sim e vamos acionar. Se caso não for amigavelmente, que seja juridicamente. O vereador Marcelo José do Carmo pede a parte. Sim. Parte concedida. Lembrando também que no outro biênio, eu era o presidente da comissão de obras. Eu não assinei nada recebendo. Hoje é o Carlinho, o presidente, e a batata vai cair no seu colo, Carlinhos.
Porque se eu fosse você, não assinaria. Peraí, você vai pedir a parte dentro do meu aparte? Não existe. A hora que eu acabar, você fala. Você não deveria também receber essa obra assinada, porque foram mais de 100 mil reais. Qualquer coisinha que vai mexer nisso aqui é 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Chega de dar dinheiro para esse povo, você está entendendo? Então, se eu fosse o senhor, não receberia também essa obra como presidente da Comissão de Obras, Atividades Privadas da nossa Câmara. Muito obrigado. O vereador Carlos Marcelo Nicolau pede a parte. Sim. Parte concedida. A parte, nós já tivemos aqui uma conversa, eu, o doutor Felipe, o Marlon, o pessoal, antes de assinar qualquer coisa, primeiro a gente vai trazer um engenheiro, igual a gente fez com a prefeitura, para ele analisar todo o trabalho feito dessa empresa, para se responsabilizar com fotos, andar em cima, não só aqui, que é mal feito esse piso do jeito que ele está descolado, mas também em cima o vazamento das calhas, porque a calha, pelo jeito das calhas, não suporta a quantidade de água do telhado. Aí depois de um laudo de um terceiro engenheiro, aí sim, depois de arrumado, lógico, aí a gente vamos conversar. Obrigado. Por hoje é só. Boa noite e muito obrigado. Reassume a presidência o vereador Dr. Felipe Caruso Filho. Foi embora a família do homem. Deixo meus sentimentos da família Pagnocin e, terminadas as explicações pessoais, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada dia 16 de maio de 2011. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão ordinária.